a sua Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Somente 5 versículos a partir do 6º. E o tema é: quem és tu, Senhor, e o que farei? Quem és tu, Senhor, e o que farei? Vamos ficar em pé para a gente ler? Só para a gente, por favor, em reverência às sagradas letras. Você não precisa ficar em pé por minha causa, mas por aquilo que a gente vai fazer. Lê. Diz assim: ora, aconteceu que, indo a caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Este é o testemunho, o próprio Paulo falando. O apóstolo Paulo, ele está fazendo essa declaração. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? É o que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Último versículo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Feche os seus olhos, por favor. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui e o objetivo de estar aqui é oferecer louvores e receber e meditar na palavra de Deus. Nós queremos te agradecer porque estamos aqui. Queremos te agradecer porque vamos ter a oportunidade também de nos alimentar da palavra. Então, Senhor, fala conosco e que o Espírito Santo tenha total liberdade dentro de cada coração para ministrar, para guiar, para revelar, para convencer, para revestir, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. São duas palavras, duas perguntas que depois eu vou explicar por que é Saulo, depois é Paulo, depois eu vou explicar. Duas palavras que Saulo, aqui no caso, ele se identificou como Saulo, já sendo Paulo. Duas perguntas que ele fez para Deus, foram só duas: quem és e o que farei? Quem és tu, Senhor, e o que farei? Quando Deus olhou para o Paulo, ou Saulo, o Senhor viu o potencial que ele tinha. Quando Deus olha para nós, Ele sabe quem somos. Ele sabe aquilo que eu posso fazer, você pode fazer, que o nome dEle venha a ser glorificado. Deus olha, Deus sonda. Quando Deus escolhe alguém, primeiro Ele sonda, primeiro Ele esquadrinha, primeiro Ele analisa, depois Ele chama para o propósito. Potencial é uma palavra que tem a ver com o reconhecimento que Deus tem a nosso respeito. Quando, se você for olhar na Bíblia Sagrada, tem várias
situações em que Deus analisa e escolhe. Uma pessoa muito conhecida biblicamente, Davi. Davi, quando ele estava na sua condição de bastardo lá no campo, cuidando das ovelhas, Deus disse para o profeta Samuel: vai à casa de Jessé, porque de lá eu tenho me provido de um rei, que ele é segundo o meu coração. Mas quem era Davi? Davi era um homem, era um jovem que estava cuidando das ovelhas, do rebanho do pai dele, de Jessé. Mas a forma como ele agia, a sua determinação, o seu zelo, o seu cuidado, a sua submissão, a sua forma de agir e cuidar, tanto que Davi não era dele, era do pai dele. Davi matou um leão, matou um urso. Deus estava analisando Davi pela sua intrepidez, pela sua coragem, pela sua forma de ser. E aí ele disse para Samuel, o profeta: vá até a casa de Jessé, porque lá já tenho provido um rei. Porque ele sondou primeiro. Quando Deus escolhe você, quando Deus escolhe qualquer pessoa, primeiro ele te analisa, primeiro ele vai sondar você, vai esquadrinhar você, e aí depois ele vai chamar. Ele escolhe e chama. A pessoa, ela vai obedecer ou não. Deus não impõe, Deus chama. É igual o pai que chama o filho: filho, vem cá. Ah, não vou não. Ele chamou, ele tem o chamado. Ah, depois eu vou. Mas às vezes o filho demora tanto que quando ele chega, diz: agora não precisa mais não. Deus, ele sonda, ele esquadrinha, ele analisa e depois chama, depois escolhe. Cabe ao homem entender e aceitar. O homem tem a decisão. Deus não impõe nada para ninguém. Deus chama, sonda, chama, escolhe e envia. Dentro de cada um de nós há uma força, há uma habilidade e poder que está dentro de nós naturalmente. Quando Davi enfrentou aquele urso, aquele leão, não foi com a força de Deus, foi com a força dele, foi com a coragem dele. Deus estava só na análise. Deus estava só vendo a desenvoltura de Davi. Sabe que Paulo, primeiro ele precisou ver o Senhor para depois se tornar discípulo, para depois começar a cumprir a obra que o Senhor havia confiado a ele. Então existe um processo. Mas não tem um inverso, é um processo. Ele conheceu o Senhor, chegou até ele e disse: quem és tu? O Senhor se revelou a ele e depois ele disse: que farei? E Deus encaminhou ele. Tudo é um processo. Não tem essa coisa de estalo. Deus processa, Deus prepara, Deus sonda. O mesmo potencial que Deus viu em Paulo, Ele vê em cada um de nós nos dias de hoje. O profeta Jeremias, ele declarou lá, Jeremias 17, versículo 10, diz: profeta dizendo, eu, o Senhor, estava sendo a boca de Deus, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um
segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, o processo é esse: Deus olha, Deus analisa e Deus vê o fruto das ações, o proceder, para depois Ele estabelecer. É assim que Deus age na nossa vida. Deus não faz diferente. Deus é uma pessoa que, a nível de organização, parte dele. Ele é a pessoa que traz tudo na sua organização. Deus é muito ordeiro, organizado. Ele não atropela nada. Sabe que o mesmo chamado de ser e fazer discípulos tem soado aos ouvidos da igreja nesses últimos dias. Os dias são maus. Deus está sondando, escolhendo, transformando pessoas em serem testemunhas, para testemunhar sobre o amor de Cristo. Quando lá, escritores hebreus, que há uma grande nuvem de testemunhas, são exemplos que nós temos de homens e mulheres que pela fé venceram. Alguns alcançaram a promessa, outros não, mas eles perseveraram. É uma nuvem de testemunhas. Então Deus olha, Deus sonda, Deus conhece, Deus sabe das nossas limitações. Deus nunca vai nos dar nada além do que eu tenho capacidade de fazer. A decisão de atender essa voz, a voz de Deus, é exclusivamente nossa. Deus, Ele nos criou para sermos o potencial nas suas mãos. Mas a decisão é nossa. Se você é uma pessoa intrépida, corajosa, que você não vê tempo ruim, Deus está olhando tudo isso. Deus está sondando tudo isso. E Ele vai encaixar essa sua habilidade, essa sua capacidade, esse seu potencial de ação e de reação, e de decisão, e de escolha, e de direção, e de firmeza, para colocar e encaixar no reino dEle. Deus não faz sorteio. Deus olha o homem, olha a mulher, sonda. E por aquilo que Ele sonda, as ações, as atitudes da pessoa, Deus escolhe. Deus separa. Houve um homem que nós lemos aí o testemunho dele, por nome Saulo, que na sua juventude era um exemplar religioso, era fariseu, que se avantajava mais que os outros, era temente a Deus, mas não conhecia Jesus. Ele era íntegro. Saulo, ele foi ensinado na melhor escola da época. Saulo se tornou mestre lá da sua época. Era um homem culto, era um soldado corajoso e dedicado, despojado e tantas outras qualidades. E Deus estava sondando esse homem. Saulo era um homem que, de tanto a sua cultura, se tornou uma pessoa arrogante, prepotente. Porém, esse jovem, por falta da revelação de Deus na sua vida sobre Cristo, por não conhecer Jesus como Salvador, ele perseguiu os irmãos, pensando que com isso ele estava servindo a Deus. Ele desconhecia que o caminho para chegar a Deus é através de Jesus Cristo. Não há ninguém, não há nenhum outro caminho. Jesus, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse isso.
Todo caminho pode levar a Roma, mas a Deus só através de Jesus Cristo. Ele até presenciou, ele era tão duro, frio, mas zeloso. Ele até presenciou a morte por apedrejamento do diácono Estevão. E ele foi indiferente. Por quê? Porque Estevão estava falando de Jesus. E ele achou, não, esse cara está falando bobagem. Ele está merecendo ele está recebendo o que merece. E foi apedrejado e ele presenciou e não tomou nenhuma atitude. E numa dessas perseguições, Saulo indo para Damasco com o objetivo de perseguir, de prender, de arrastar os cristãos de lá, de Damasco, ele no caminho, caiu sobre ele uma luz, e ele escutou uma voz de alguém que ele o conhecia, somente a voz, que lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então fez duas perguntas: quem és tu, Senhor? Quando ele perguntou: quem és tu, Senhor? O Senhor lhe respondeu que ele era Jesus Nazareno, a quem ele estava perseguindo. Mas na verdade, Saulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo os cristãos. Mas Jesus disse: se você persegue os cristãos, você está me perseguindo. Quando alguém persegue você, se você é um servo de Cristo, se alguém está te perseguindo, não está perseguindo você só, não, está perseguindo Jesus. E ele disse: tu é aquele que está me perseguindo. Ele perguntou quem era, ele não sabia quem era. Ele disse: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Saulo entendeu que o Senhor estava se identificando para ele. Ele estava identificando a igreja de Cristo. Ao perseguir a igreja do caminho, na época era a igreja do caminho, ele estava perseguindo o Senhor. A gente sabe aqui da janela 1040 que a igreja perseguida, aqueles cristãos que estão sendo perseguidos, na verdade eles estão perseguindo o Senhor. Saulo entendeu quem era o Senhor. Os que estavam com Saulo, que era uma coisa específica para ele, os que estavam com Saulo viram a luz, mas não entenderam o sentido da voz. Eles não entendiam o que estava sendo dito. Só Saulo. Ficaram um pouco confusos. E diante dessa pergunta: quem és tu? E ele viu, conheceu, identificou que era o Senhor Jesus. Ele disse: que farei? Em outras palavras, diz assim: eu fiz tanta bobagem nessa expressão. Eu fiz o que não era para ser feito. Eu persegui. Eu estava indo para prender, para arrastar os cristãos lá de Damasco. Por isso que ele disse: que farei, Senhor, agora? Olha o que eu já fiz, o que eu estou enfrentando. Quando ele fez essa pergunta, o Senhor então lhe falou, lá no versículo 10: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que é ordenado. Porém, esse facho de luz lhe tirou a visão. Ele não enxergava mais. Uma escama veio para os seus olhos por causa do facho de luz. Ele precisou de ajuda.
O orgulho de Paulo começou a ser quebrado ali. Ele precisou de ajuda. Ele precisou que aqueles que estavam com ele lhe encaminhassem, lhe guiasse até Damasco, aonde que ele deveria ir, que era uma rua chamada direita. Deus às vezes trabalha com um homem, trabalha com uma pessoa, lhe tirando a sua independência, a sua capacidade individual, para ele depender, e depois Deus encaminhar e revestir e usar de uma forma poderosa. Deus quebra o nosso orgulho. Deus quebra aquilo que a gente acha que pode. Não, eu sei o que estou fazendo. Deus quebra isso. E quando Paulo, ou Saulo, ele disse: quem és tu? O que farei, Senhor? Houve uma reviravolta na vida de Paulo. Paulo era um homem culto, mas a sua cultura não foi suficiente para ele entender sobre Jesus. Paulo teve uma sua vida mudada através daquele encontro em Damasco. Quando aquele encontro, o Paulo de antes ficou para trás, e o Paulo futuro, presente, era outro. Por isso que ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, tudo o que ele foi, o que ele fez, o que ele agiu por temor a Deus, zelando o nome de Deus, ficou para trás. Ele passou a viver uma vida de total dependência. Aquilo que Deus queria que ele fizesse, ele ia fazer. Ele, de perseguidor, passou a ser perseguido. A vida de Paulo mudou. Porém, eu disse que Paulo estava cego. Então ele foi guiado pela mão e foi para Damasco. Surgiu assim o início do tratamento da vida de Saulo, que passou a ser dependente da voz de Deus e do auxílio de pessoas. A gente precisa um do outro. A gente não pode dizer assim: eu não preciso de ninguém. É engano seu. A gente precisa de alguém. A gente sempre precisa de um do outro. Precisa para oração, precisa para estar junto, para pegar alguma coisa, para fazer alguma coisa. A gente precisa. A gente precisa ter essa conexão de dependência. A gente nunca pode dizer assim: eu não dependo de ninguém. Nós dependemos de Deus e de pessoas. Por que Deus estabeleceu a igreja? Porque nós precisamos uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. Esse tratamento que Paulo recebeu visava a construção na vida dele do propósito de Deus. Deus estava construindo o propósito de Deus para que ele realizasse. E Paulo foi um dos apóstolos mais evangelistas. Ele era um homem que instruía, ele era um homem que ensinava, ele era um homem que exortava, ele era um homem que apacentava, ele era um homem que se preocupava com as pessoas que estavam necessitadas, carentes, enfermas. Paulo foi-lhe construído o projeto de Deus, o propósito de Deus, quebrando, Paulo sendo quebrado por Deus. E aí Deus começou a usar Paulo. Deus não quebrou o seu potencial, a sua capacidade. Deus quebrou a sua independência, autoconfiança em excesso. Deus quebrou. Ananias, que foi separado por Deus para que viesse a orar e colocar as mãos nos seus olhos, Ananias temeu, mas ele, revestido da coragem, da unção do Espírito Santo, ele foi e ainda teve a oportunidade de batizar Paulo. Ananias também entregou a palavra do Senhor sobre
o que ele iria fazer. Em Atos capítulo 22, verso 14 e 15, assim: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu. Ananias falando para Paulo. Escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a voz pela sua própria boca. Porque terás que ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Deus não deixa ninguém confuso. As coisas de Deus não são assim, por quê? Tudo tem uma razão. Deus estabelece todas as coisas. E quando Saulo passou a ver, enxergar, os seus olhos voltados depois da oração de Ananias, ele viu o quanto era cego antes, porque ele não enxergava o que ele estava enxergando a partir daquele momento. Mas agora não só passou a ver Jesus com seus olhos físicos, mas também com seus olhos espirituais. Saulo, agora eu vou te explicar a questão de Saulo e Paulo. Saulo era um nome hebraico para essa pessoa, enquanto Paulo era um nome romano. Paulo era hebreu, mas também era romano. Nos tempos antigos, era relativamente comum ter dois nomes, ter mais de um nome. No mundo grego-romano, no primeiro século, essa prática era muito utilizada por causa do contexto em que as pessoas viviam. E aos irmãos de Gálatas, Paulo também, ele testemunhou. Olha o que ele escreveu em Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, olha só, Paulo, a consciência que Paulo adquiriu. Ele já estava dizendo que ele estava sendo separado por Deus antes dele nascer. Ele enxergou, começou a enxergar coisas que ele achava que não existiam. Ele disse: antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve. Versículo 16: revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Eu estou apresentando a você o apóstolo Paulo, o homem que foi escolhido desde antes dele nascer. Deus já tinha estabelecido. Eu estou apresentando a você um homem que Deus preparou, que Deus chacoalhou a vida dele, mudou a sua história, mudou a trajetória da sua vida. Porque o Deus, quando Ele olha para você, Ele começa a sondar você, esquadrinhar você, para ver o que Ele pode fazer através da sua vida. Deus nos chamou para sermos testemunhas dEle. Mas eu preciso me dispor. Às vezes a gente fala assim: mas quem sou eu? Quem sou eu? Você, eu não sei quem você é, mas Deus sabe quem você é. Deus, Ele escolhe você. Se você está aqui nesse santuário, se você está aqui nesse auditório, você pode ter vindo aqui porque alguém convidou, mas Deus sabia que você viria para aqui, e Ele já está, Ele está sondando você, esquadrinhando você, para ver o que Ele vai fazer com você no reino dEle. Não é aqui na igreja, é no reino dEle. Porque Deus, Ele não é pego de surpresa. Deus sempre olha para o homem, e o intuito de Deus é sempre salvar o homem, depois usar o homem, depois abençoar o homem, depois enriquecer na sua alma com a presença dEle, com a graça dEle, com o amor dEle. Assim é Deus para cada um de nós. Você não está aqui sem que Deus não tenha te autorizado, permitido para que você viesse.
Deus está com um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Você não veio para cá simplesmente para passar alguns momentos da sua vida religiosa. Você não está aqui simplesmente por acaso. Você está aqui porque Deus preparou esse momento para você estar aqui. Alguma coisa Deus tem para você. Ninguém está aqui. Você pode ter vindo a passeio, mas o seu passeio acabou, porque Deus está dizendo assim: eu sei quem você é. Destaquemos duas perguntas para a gente terminar, importantes, decisivas, que foram na vida de Paulo. Volto a perguntar, volto a dizer: quem és tu, Senhor? Que farei, Senhor? Ao fazer a primeira pergunta, Paulo se converteu ao Senhor, passando a ser um discípulo. E essa conversão fez com que ele fizesse a segunda pergunta: que farei? Já na condição de discípulo. Ele disse: você vai até Damasco, porque a partir de Damasco Deus começou a preparar Paulo para eles fazer discípulos. Paulo foi um homem que formou discípulos. Timóteo, muitos. Tito, formação através da vida de Paulo. Muitos. Deus usou Paulo para fazer discípulos. Deus estava preparando que o evangelho precisava ser propagado, mas só um homem não poderia fazer. E Deus preparou um homem para preparar outros para o evangelho ser difundido, ser anunciado. Assim é Deus para conosco. Às vezes a gente acha que Deus parece que não está se importando. Não, Deus se importa. Deus está olhando para você, e Deus está buscando uma oportunidade para abençoar você e usar você. Só que você precisa ser como Paulo. Deixa Deus quebrar você. Paulo teve aquele encontro com o Senhor e ele foi quebrado, e ele mudou a vida dele. A sua arrogância foi para o espaço, foi por terra. A sua forma de falar mudou. A sua forma de demonstrar totalmente independente mudou. Deus faz isso. Deus faz isso. Nunca se esqueça: antes precisamos ser discípulos para depois fazer discípulos. Quando a gente tem o estudo das células, é alguém que é discípulo que está no trabalho para fazer discípulos. Então, antes de fazermos discípulos, nós temos que ser discípulos. Esta foi a experiência processual na vida de Paulo. Também deve ser a nossa. Processo. Deus age processualmente. Paulo tinha um grande princípio na vida dele, que ele expressou nestas poucas palavras de Gálatas 2:20, quando ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, ele não mais vivia pela sua capacidade cultural, ele não vivia mais pelas autoridades, que ele estava com cartas de autoridade autorizando ele caminhar e prender. Ele disse: não mais vivo eu, agora Cristo vive em mim. A autoridade que ele tinha agora é do Senhor.
Tanto que ele orou, ele pregou, ele ensinou e o Senhor foi glorificado. Se alguém aqui ainda não se posicionou assim: ah, Senhor, usa-me, faz de mim o que tu quiseres, você pode fazer isso. Talvez é isso que Deus está precisando que você faça. Senhor, o que farei? O que farei, Senhor? Depende de você. Deus falou com Paulo, depois usou Paulo, porque Paulo perguntou: o que eu vou fazer agora? E você tem perguntado para ele: o que farei? Ou você só sabe quem ele é, mas não está perguntando: o que farei, Senhor? Quem és tu? O que farei? Quando esse encontro acontecer e você aceitar como Salvador, que acho que todos aqui são evangélicos, pergunte para ele: que farei, Senhor? Eu gostaria que você, se você puder, né, você ficar em pé para a gente orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos declarar que nós dependemos de Ti. E se nós já Te encontramos, já perguntamos: quem és Tu, Senhor? Mas talvez aqui tenha alguém que não tenha perguntado: que farei, Senhor? Tu conheces cada um. Segundo o escritor, o salmista diz: tu conheces o meu deitar, o meu levantar. Tu conheces todas as coisas. Então, Senhor, que haja um mover na vida dos teus filhos que estão aqui, e que sejam impulsionados através do reconhecimento daquilo que Cristo já fez, já nos perdoou, já nos salvou, mas que nós possamos ter a impetuosidade de Paulo, que disse: que farei, Senhor? A nossa vida está nas Tuas mãos, a nossa mente está nas Tuas mãos, nosso coração está nas Tuas mãos, os nossos passos estão em Tuas mãos, e a nossa vida lhe pertence. Então, Senhor, que Tu possas usar, revelar aquilo que cada um pode fazer para contribuir para o reino de Deus, com o seu testemunho, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com o seu zelo, com a sua perseverança, com a sua esperança, com a sua confiança, com a sua fé, com a sua convicção a respeito do reino de Deus. Então, Senhor, eu quero abençoar cada um que se faz presente aqui neste santuário. E eu quero Te agradecer, porque nós estivemos aqui desde as 19h30 até agora, e nós queremos entregar nas Tuas mãos este culto. Nós queremos entregar nas Tuas mãos cada momento deste culto, que o Senhor possa receber aquilo que nós temos oferecido para Ti, para a glória e louvor do nome de Jesus, rogando a Ti que Tu venhas abençoar o nosso regresso para o lar, abençoar essa semana que se iniciou. Nós consagramos a Ti, agradecidos pela semana que findou. Então, Senhor, Tu esteja conosco, cada passo, cada momento.
continua olhando por nós, continua nos contemplando ao deitarmos, ao nos levantarmos, continua estando conosco em todo o tempo, em tudo, por tudo. Nós te somos agradecidos pelo precioso nome de Jesus Cristo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diga: Deus abençoe vocês. Boa semana.